Meu nome é Eugênio de Carlos Domingues. Nasci na cidade de Acesita quando o pai trabalhava lá na companhia de Acesita. Tinha eu e minha irmã Maria, nós somos mais velhos. Aí pai chegou em 54 em Itabira, e quando ele fechou na Vale do Rio Doce. Eu tinha 6 para 7 anos. Aí nós fomos morar no Campestre. Aí eles falavam rua de Taba, que as casas lá eram de Taba, rua de Taba. E era nas ruas João Luiz Silva Torres. Aí ali por perto tinha o grupo e o armazém da Vale, tinha um açougue da Companhia Vale do Rio Doce. E a gente tinha ali os brinquedos da gente, que era tal lambretinha de madeira, feito de madeira, feito de caixote que sobrava lá no armazém. Aí depois ali acabou aquela rua que a companhia construiu as casas, que é mais para baixo ali, perto do Bela Vista, porque o Bela Vista ali tinha era um pasto. Aí depois aí virou o bairro Bela Vista ali. Depois nasceu o Nova Vista. Tinha o Campo do Estrela, que falava que era o Estrela, que era o José Moreira, um enfermeiro da Vale, que arrumava para nós as viagens, para jogar em Caeté, Belo Horizonte, vamos levar. A companhia, na época, quando era Vale do Rio Doce, arrumava caminhão para nos levar. Tinha o pastor que era motorista, então Venâncio, então o Edio criança. Chegava, a gente ia jogar também em Caeté. Aí fomos levando a vida dos adolescentes ali no bairro. E tinha a companhia ali que distribuía material escolares para os meninos dos funcionários da Vale. Quando a gente ia lá no açougue pegar carne, levava uma chapa que tinha as matrículas, que falava matrícula da Vale, aí eles atendiam. No armazém também, mesma coisa. E quando chegava o trem com um boi, que tinha um matador lá no Zé Sérgio, antigo Pontal, no Zé Sérgio, que hoje virou Fazenda do Pontal, cá em cima no Campestre. Lá embaixo tínhamos Zé Sérgio, e lá era o matador, a gente ia para lá para ver matar os bois, ou então pegar fruta no pomar lá do Zé Sérgio ficava muito bravo com a gente. E nós vamos levando ali, aí na companhia transportar isso, que chegava de trem, ali, que a gente falava no fino ali atrás, ali onde que hoje é o reservatório, perto de alguma coisa do Israel Pinheiro ali tinha ali, o trem chegava ali, sortava o gado ali. Aí para levar para lá, para o Passo do Matador ali, que tinha o Passo da Companhia, hoje, que onde é o Posada dos Pinheiros, tem as áreas, ali era o Passo. Aí, de vez em quando, uma das criações ficava meio nervosa, começava a correr por barra fora. Aí tinha os açougueiros, que era o Antônio da Pinta, era Nandico, e tinha o Tuca. Aí que tinha os açougueiros que iam juntar esses gados e os meninos ficavam muito assim, expressivos com aqueles, tem vaca correndo por meio da rua fora, aqueles negócios todos. Assim a gente foi, depois foi melhorando as coisas, aí foi algumas coisas também acabando, tinha um explosivo onde a gente jogava bola, lá tinha o Guarani, e tinha outros times que estavam me faltando, São Lourenço, que era o Guarani Brasileirinho. Tinha o Guarani e o Brasileirinho, onde tinha o São Lourenço, que também era um sujeito ali que fazia muita coisa por futebol amador. Tinha a sede lá no Explosivo, tinha o campo de aviação. Aí a gente foi vivendo e crescendo nesse ambiente. Foi muito bom.
Era tudo muito organizado, as famílias combinavam muito bem. De vez em quando dava uns atritos, mas já viu, onde tem menino, dá os problemas. Aí tinha o pasto que era particular, cá no final do Campestre ali, que era onde que hoje é o bairro Bela Vista. Agora, o pasto da companhia era diferente, era para cima ali, ó, da rua Vai Quem Quer, onde que foi construído o Hotel Pousada do Pinheiro. E hoje onde tem as rádios, tem duas rádios lá, tem a Pontal e a Antártida. E teve também um Pousada do Pinheiro, que foi um hotel muito bom e muito bonito, que eu cheguei a conhecer lá, quando estava em funcionamento. O Pico do Cauê era o seguinte, era um pico muito alto mesmo, quando começou a mineração lá. Eles falavam que do Pico do Cauê, os primeiros que subiram lá, viam um clarão muito distante, dizer que era Belo Horizonte. Aí foi onde que veio a companhia, porque pai, quando chegou a fichar lá em 54, não tinha ainda os equipamentos total. Meu pai era operador de máquina, o Antônio Evaristo Domingo, conhecido como colegusta, era operador de máquina. Eles falavam assim, ó, você vai ficar numa seção aqui que não é operando. Vai ficar aqui dando sinal para manobra de carro até chegar um novo equipamento da companhia para começar a extração do minério. Porque o minério, quando começou a ser extraído ali, era no lombo de animal. Aí tinha uns vagão pequenininhos, os animais de si enchiam os vagão. Vagão que empurrava até com a mão, de tão pequeno que era. Foi onde que depois foi chegando os equipamentos para começar a extração de minério violenta mesmo. Aí a companhia ficou sendo uma das maiores companhias, que era Companhia Vale do Rio Doce. No Pico do Cauê fazia um frio, ventava, que os homens andavam todos enrolados, de tão frio que fazia. Agora, tinha primeiros equipamentos, que era muito fraquinho, mas depois veio melhorando. E, além desse frio, tinha que os funcionários, muitos iam a pé para trabalhar. Não tinham transporte. Depois começou o caminhão levar funcionário. Depois começou uns ônibus que foi apelidado pela Hermi Bragança. Esse ônibus foi apelidado por Manda Brasa. Foi onde que veio melhorando as coisas. Porque quando começou foi muito difícil, as pessoas muito frio, chegavam lá naquele alto. Tinha que fazer fogo para aquecer as mãos, porque de tantos fios, de tanto frio que fazia naquela alta. E assim a turma falava que esse primeiro que subiu lá. Diz que um dos primeiros que subiu, eu não sei o nome dele, foi o pai do Raimundo João. Foi um dos primeiros que subiu e pôs uma bandeira lá em cima, no Pico do Cauê. Ali não existia o campo do explosivo, não. Os meninos, do Valério, não. Os meninos jogavam a bola lá no lugar onde falava Campo do São Amaral. Depois, ali é tipo um reservatório de minério. Assim, depois aí surgiu o Valério. Mas aí foi onde que a companhia tinha um avião. Aí foi descendo lá pro tal de Santana, que chamava, aí veio o explosivo depois Santana. Ali passava uma estrada ali que ia para Santa Maria. Mas como fizeram o reservatório de minério, acabou com o campo de aviação, aí eles mudaram para Santa Maria, passando cá no bairro
Bela Vista ali, saía ali, falava na rua da chácara ali que era a rua ali. Tinha um posto de gasolina ali, onde que hoje é um prédio na esquina, onde que é o prédio que a gente falava de Dona Antônia, ali tinha um posto de gasolina. Aí foi acabando. Tinha um balaião na entrada do Bela Vista, um lugar que fazia, tinha música, que cantou. Tinha a sede também do Campestre, cá embaixo, para baixo do hospital. O hospital da Vale era ali descendo a Avenida Cauê ali, e a sede era mais para baixo um pouco, onde tinha carnaval, tinha umas danças, aquele negócio tudo. Aí depois virou o explosivo, onde que era explosivo? Que tinha um campo do Guarani, do Brasileirinho, ali virou, aí eles acabaram com o acampamento lá do explosivo, ali onde que hoje é a centralizada. Vi construir, vendendo, eu vendia pastel na época para Dona Maria, Dona Marta, e vendia pé de moleque para Dona Alexandrina. Eu vi construir, eu vi acabar com o explosivo, construir a centralizada. Depois de tanto tempo, trabalhei também lá, numa companhia chamada Convap, lá, a Ciesa, lá em cima, era uma terceirizada da Vale, fazia serviço, prestava serviço para Varudo. Eu cheguei a trabalhar lá, para cima da centralizada, onde que eram as oficinas de caminhão da Vale. Aí, nós lá trabalhávamos logo ali para cima. E aí tinha a Jacutinga, porque primeiro tinha a Jacutinga, depois passava para o Cauê. Eu lembro quando começou a chegar as primeiras básculas dos caminhões fora de estrada, cá vinha a Colatinense que trazia, tinha uma transportadora, Colatinense trazia as básculas, porque não passava debaixo do viaduto, trazia uma dentro da outra. Quando chegava ali hoje que eles falam onde que é 105 hoje, tinha que fazer o giro para subir para Jacutinga, porque lá que era montado os caminhões. Não era cá embaixo foi depois que surgiu, era na Jacutinga. Aí a carreta não aguentava subir, aí ficava um trator lá em cima para ajudar a puxar as carretas e o outro para ajudar a fazer o giro para subir para Jacutinga, porque era um peso demais. A empresa Colatinense que trazia, empresa de transporte Colatinense. Inclusive aconteceu certos problemas de lataria no caminhão dessa empresa, que estava na área da Vale, e a Vale era responsável que arrumava esses caminhões lá na IBL, onde eu comecei a trabalhar como lanterneiro. Comecei a trabalhar lá, eu lembro de ajudei a arrumar certos caminhões lá também. Ajudava na época, depois que eu fiquei profissionalizado. A gente, quando ia lá no explosivo, lá tinha sede, tinha uma sede lá no explosivo, onde tinha também música, tinha dança, e depois, para baixo dessa sede ali, tinha o campo de futebol, igual eu falei do Brasileirinho do Guarani. Aí depois, para baixo um pouco, o campo de aviação. A Vale, nessa época, tinha um avião que era conduzido por um funcionário da Vale, esse piloto era da Companhia Mato Doce. Aí eu lembro que lá de vez em quando iam uns aviões para fazer uns voos ali, panorama, que estranho, né? Pagava ali, eles davam umas voltas naquela luz ali. E aí depois foi virando depósito de material, depois de minério, tudo, e foi acabando essas coisas. Tinha Aí o piloto, a casa dele era lá, perto do campo de aviação, e chegava avião
saía avião dali e a gente sempre assistia os movimentos dos aviões lá. Chegando, saindo, tudo. Tinha uns aviões que vinham de Belo Horizonte, faziam uns voos aqui para ganhar, né? Para ganhar dinheiro, esses voos que falou, né? Paga tantas pessoas para ir, tanto, para dar um voo, dizia que as pessoas subiam a outro. Assim foi funcionando. Aí foi, o explosivo era um lugar muito divertido. A turma do Campestre não combinava muito bem com o do explosivo, nem o do explosivo com a do Campestre, não. Mas os meninos lá do explosivo estudavam no grupo aqui, perto do armazém da Vale, que a gente falava. Do Emílio Pereira de Magalhães. Né? De vez em quando tinha umas brigas na hora do recreio, e tinha, né? Isso é coisa de menino, as professoras, sempre a gente lembrava muito das diretoras, professoras, sempre estava com a gente. Nós fomos crescendo, né? A rivalidade entre os estudantes que tinha, porque nós chamávamos eles lá de pé de pombo. E eu chamava nós de berra-lobo, porque cá de vez em quando parecia um lobo lá, sabe? E ali tinha uma barreira ali no Santana, para baixo do explosivo, que tinha uma fiscalização. Tinha uma fiscalização pesada ali, vinha mercadoria de Santa Maria para cá, então, quando ia gente para lá, tinha que ser fiscalizado e ficava aquela guerra. E aí nós vamos, porque esse negócio do berra-lobo aqui, nasceu, eles falavam berra-lobo, porque cá aparecia um lobo de vez em quando, inclusive uma dona. Essa dona já é falecida, chamava Yolanda. O marido dela trabalhava na Vale, pai de colega da gente, que um dia chegou na despensa lá, tinha um lobo lá dentro, quase que ela morre do coração, ficou muito nervosa com aquele bicho, por isso que ficava, nós tínhamos esses problemas. Aí tinha o hospital da Vale cá, que tinha, atendia os meninos, qualquer um chegava lá, funcionário da Vale, põe pra dentro, atende, e não sei o quê. O armazém, o Valério, quando foi campeão, acho que foi em 55, o Valério foi campeão, pô, tudo que vendia no armazém da Vale tinha Valério campeão, não sei o quê, Valério campeão, não sei o quê. Aí foi onde? E nós tínhamos aqui o Campestre, primeiro começou com Estrela, o Estrela, Zé Moreira ali. Depois virou o Campestre Futebol Clube. E quando encontrava o time lá, quando o Campestre subia para jogar, de primeiro era o Estrela, lá no campo do explosivo, ataca Chiaba. Quando eles desciam também, ataca Chiaba cá embaixo. Porque tinha uns meninos cá que era bom de briga também. Eles também tinha muitos meninos lá bom de briga, viu? Mas cá também tinha. A fiscalização ali, eu acho que eles matavam porco, boi lá, tudo, e traziam a carne para vender cá no Campestre, cá, e sendo que cá tinha um armazém da Vale, mas aqui já tinha uns comerciantes, gente de Santa Maria, que já estavam montando comércio cá, e a cidade crescendo, eles traziam muitas coisas para vender cá. Não sei se é por causa de imposto, que essa fiscalização lá. E lá tinha uns homens que eram enjoados, eles fiscalizavam mesmo. Mas um dia um homem deu um tombo nele lá, um fazendeiro lá de Santa Maria, matou um porco, pôs ele na cabine assim, da caminhonetinha assim, firme assim, amarradinho. Na hora que o homem deu o sinal para ele parar, ele falou, eu tô levando lá, desceu, deu um problema lá, uns tiros lá em Santa Maria, e eu tô levando ele para o hospital. O homem falou, então acelera, era um porco que ele estava levando dentro da cabine da caminhonete, e o trem passou e tinha uns homens bravos, quando parava eles queriam brigar. Descarregaram um caminhão um dia de um homem lá por causa de mercadoria, o homem falou, essa carga tá certa. Ele vinha de baixo, não sei se é de Goiânia, de Senhora do Porto, essa carga tá certa, e nós tinha um fiscal pro Dom Manuel, que ele é meio enjoado, um gordinho. Mandou olhar tudo e descarregou o caminhão. Aí tá bom, descarregou, conferiu, não, a carga tá certa. Depois saindo, o homem falou assim, arrancou o revólver, falou, vem cá, fiscal, você vai ajudar a carregar esse caminhão, voltar tudo pra dentro da carroceria aí. Não, você vai, rapaz, senão eu mato você aqui,
E os homens eram bravos mesmo. Aqueles homens vinham lá de baixo de Guaianha, aqueles três de alto ponto. Aí pronto, e nós fomos levando, nós gostávamos de ver essas bagunças, gente. Nossa, era bom demais. A gente pulava até, não tinha muro não, a gente saía lá da escola lá para correr para a rua fora, atrás de boi, fazer. Muito divertido. Quando eu morei na rua de Tava, aí nós falamos, tinha a rua de baixo e a rua de cima, porque a rua de cima, que nós falamos, era da casa de alvenaria. Era construído na parte de cima, e a parte de baixo era a rua de Tava. Tinha rivalidade também, a rua de cima contra a rua de baixo. Tinha, de vez em quando tinha uns problemas, mais problemas mesmo. Eu lembro que nós morávamos lá e lá tinha uns alpenos, a gente falava alpeno, umas varandinhas lá na rua de Tava. Meu pai uma vez comprou um porco, porque podia ter chiqueiro nas casas, depois foi proibido, não foi melhor, não foi proibido. O pai comprou um porco, foi lá dentro, a gente falava alpendre, lá dentro do alpendre, lá tinha umas réguas assim. O porco fugiu e nós ficamos o dia inteiro. O pai perdeu até o dia da companhia para correr atrás desse porco, para nós pegar ele. E nós correndo atrás de porco. Tinha no Cão Valério também a brincadeira de pegar um porco, eles passavam graxa no porco e o pau quebrava. E aquele tanto de gente correndo e o porco só escorregando na mão da turma, não tinha nada melhor para nós. Era isso aí lá dentro do Cão Valério, quando o Cão Valério já começou a fazer sucesso, Israel Pinheiro. O hospital que era ali para baixo, ali na Avenida Cauê, ali, ele acabou. Que lá depois virou até... Ali tinha a sede da Vale, tudo virou um negócio de dormitório funcionário da Vale. Aí foi lá para a Mata do Inteleco, o Carlos Chagas. Foi para a Mata do Inteleco. Aí foi onde que teve essas mudanças. Ficou tudo perto, foi um hospital melhor, porque cá não era ruim para atender, mas como a população foi aumentando, aí teve que fazer esse hospital maior lá. Que ali era só um hospital num quarteirão. Era cá, ele começava cá na Avenida Cauê e terminava onde que depois virou uma delegacia de polícia ali, e o hospital era na outra rua de cima da delegacia de polícia, onde que vai hoje para centralizada. Era naquela região ali que era o Hospital da Vale. Aí, como foi aumentando a população, aí eles fizeram o hospital cá na Mata do Inteleco, que a gente chama Mata do Inteleco. Porque tinha fazenda dos Exércitos, que a gente falava, fazenda dos Exércitos. Mas depois tinha o Só Amaral do Campo, lá onde que era ali, para lá do Campo do Valério, e depois virou São Inteleco, eram umas famílias assim mais conhecidas pela garotada. Mano Zé Célio, Inteleco, vamos para o campo de aviação, vamos lá para o explosivo hoje. A meninada do explosivo corria com nós de lá, quando eles chegavam cá, nós corríamos. Aí tinha uns estudantes também da Vila da Conceição. Onde que eles falavam assim, a Conceição. Porque lá tinha a Conceição de cima, depois virou a Conceição da Barra, um lugar que tinha uma das melhores quadrilhas. Aí eu já era mais rapaz, já frequentava lá também a Conceição. Lá trabalhava muita gente, tinha uns pais, uns colegas da gente que trabalhava cá, onde que eu aprendi a profissão, que é na Irmão Batista, na IBL. Aí vinha lá da Conceição, tinha uns motoristas que davam carona no caminhão da Vale, podia dar carona. Tinha os meninos não aguentavam subir, o motorista parava o caminhão, tal de Zuíno lá da Conceição, e punha os meninos sempre na carroceria dos avós mesmo. Chegava, parava, cá descia os meninos, soltava os meninos cá. Vai levando a Vale de primeira numa mãe, hoje ela é madrasta da ruim, né? Porque de primeira ajudava mesmo os funcionários, tinha muito lazer a gente, muita tranquilidade. Aí, como diz, a gente era feliz e não sabia, né?
O Isolado, ele nasceu, foi depois que ali tinha umas pedras, eu não esqueço, tinha a casa do Zé Moreira, que hoje, na era vizinha, hoje ali tem a Secretaria da Saúde, a casa Zé Moreira era a última, Zé Moreira e Donaldo, o enfermeiro do hospital também, Zé Moreira era enfermeiro. Era uma das últimas casas, e ali tinha umas pedras. Tinha uma praça ali, onde que era o Isolado. Ali é onde que a gente esperava o caminhão que ia sair com a gente para jogar bola. A gente saía de madrugada de carro no escuro para ficar lá esperando o caminhão. De tanta felicidade para jogar. E a companhia mandava o caminhão com os bancos para sentar, tudo direitinho. Lá a companhia tinha carpintaria, tinha tudo. Pusia os bancos, punha ali dentro do caminhão ali, ó, para levar o jogador do Estrela. Era jogador para jogar fora. Para jogar em outra cidade. A companhia ajudou demais. O esporte ajudou tudo. A companhia teve, a companhia pode ter só um time. A companhia aqui tinha o Valério do Deportivo lá em Vitória. Aí ficava jogador para lá e para cá. E o Valério era um timaço. Muitos bons jogadores. Aí foi onde que foi melhorando, tudo. Chegavam os jogadores de fora aí, tinha muita gente, né? Fazia muita amizade com eles. E tinha uns que conversavam muito com a gente. Tinha a Rua Santana. Quando eles desciam lá, não tinha condução, tinha uma tal jardineira de Guindô e umas Kombi que faziam o transporte da cidade para o Campestre. Tinha umas Kombi que fazia. Eu conheci certos motoristas da Kombi 1, que tinha uma Kombi também, que era o José Torres, que foi mecânico da Vale, e o Guindô, que tinha um ônibus. Depois veio um ônibus, um carro maior para fazer o transporte. O Campo do Estrela era ali onde que tinha um pasto particular, pegaram a parte ali, fizeram um campo ali. Mais ou menos no local ali onde que hoje é o campo do Campestre. Ali era o campo do Estrela Futebol Clube. Aí, na época, inclusive, tinha muitos bons jogadores. Eu conheço diversos jogadores bons, mas bons mesmo. Porque, e outro, o campo não tinha gramado, não. O campo do Estrela lá e o do Explosivo era igual um concreto batido assim no piso, porque o trem era na poeira mesmo, e tinha bom jogador. Depois o trem pegou, melhorando o campo, até o jogador sumiu. Por quê? Depois começou mais modalidade, peteca, futebol society, tinha o futebol de salão. Mas de primeiro, tinha só o futebol de campo mesmo. Aí é onde que toda a mãe, quando precisava, procurava os meninos, estava no campo. Falava, o campo, tá lá no campo do Estrela, tá lá no campo do Estrela. Esse campo ali é onde que começou, é perto de onde começou aquele garimpo em 83, aquela água, ali era vizinha ali daquele garimpo. E tinha muitos bons jogadores, inclusive tinha no Guarani, no Brasileirinho, depois no Estrela, depois Grêmio, São Cristóvão, Vila, tinha o Manganês lá, lá na Conceição, que era um timaço também. E aí, depois virou tudo, aí campo gramado, campo até com iluminado, mas não, o jogador foi acabando aos poucos. Ali tinha o Campo do Estrela, depois tinha um bom jogador. Eu lembro que tinha partida, que o jogador vinha até a pé do Explosivo, passava ali por dentro, tinha uns altares ali, eles vinham para jogar. Aqui o do Campestre também ia para lá a pé para jogar. E tinha tantos bons jogadores que chegou e jogou. Uns jogaram até no profissional, jogaram até fora aqui da cidade. Um profissional. E tinha um jogador também que vinha de Barão de Cocais para jogar aqui em Itabira.
o jogador lá dos times de Acesito, porque lá embaixo tinha o Social, tinha o Ipatinga e depois tinha Social, o Zipa e depois o Ipatinga. Desses futebol amador aí, certos aí, igual eu falei nos times, jogaram até no profissional do Valério. Tinha um jogador bom, igual tinha ali, ó. Eu lembro o Wilson Goleiro, eu lembro o Hélio, que era filho do meu padrinho Simonil, o Hélio que a gente falava, Hélio Pitoco. Tinha Claudio No, que jogava bola lá, tinha Gin, tinha Chirim, tinha Bernardo, Dona Gito, um senhor jogador, um senhor pontisqueiro que inclusive jogou em times de fora. Bolanda também jogou, tinha Bolanda, Taco. O Bolanda chegou a jogar em time lá no Rio de Janeiro. Tinha o tal de Manezinho também no São Cristóvão, muito bom de bola, Chiquito. Eu pensei que a gente não lembra todo mundo assim no momento, mas fazia muito sucesso com a bola no pé, viu? Inclusive tinha jogador lá de Barão que vinha para cá, era centroavante do Valério, bons goleiros. Tinha goleiro aí que veio de Belo Horizonte, veio de Sete Lagoas, tinha goleiro aí que veio de Acesita, tinha goleiro, tinha muitos bons goleiros, Zeca, Pipi, que a gente falava, o Pipi era o cantalista, tinha o Careca, era diversos goleiros que o Valério teve. Era um time que quando ia jogar, vou te falar, a companhia teve uma vez que mandou um caminhão de laranja que veio lá do Zé Sérgio, lá para perto do Israel Pinheiro, porque ali onde era o Israel Pinheiro hoje, é ali que era a entrada da Vale do Rio Doce. Não tinha aquele viaduto passar máquina por cima, ali não tinha nada não, ali era a entrada da Vale do Rio Doce. Ali tinha o ponto dos aflitos que falava, quando chovia uma água parava ali, hoje um Senai ali os carros não passavam, os meninos ficavam empurrando o carro ali para ganhar umas gorjetas, para chegar do outro lado, e depois tinha a Rua Santana, descia que entrou ali. E quando o jogador ia lá para baixo, eles demoravam, não tinha mais conduções, tinha que subir. O jogador Valério tinha que subir a Rua Santana a pé. E lá tinha um sujeito que era muito gozadão, lateral direito. Ele virava o olho assim, fingia estar subindo, passando mal, a turma do Valério pegava ele e punha saiu correndo, né? Que a turma um ajudando o outro, até chegar a cair perto da Vale, cá, perto do campo, onde que ficava lá, que lá tinha um dormitório no campo. E tinha um hospital que era perto. Vamos levar ele para o hospital, porque passou mal. Ele chegava, abria o olho assim, e falava, onde que eu estou? Você está aqui perto do Israel Pinheiro? Então pode deixar que agora eu capo chegar sozinho. Baixei um beck lateral lá, um tal de bichara. O homem ficou nervoso demais, queria bater nesse lateral do Valério. A turma deixadinha entrou, tinha tudo. Quando vinha um circo, ficava ali onde que hoje, ali, ó, perto da igrejinha ali, ó, o circo era montado, era ali. Circo elefante, liama, era tudo montado naquela região ali no Gambetta ali. Ali hoje ali tem esse supermercado, ali entre a igreja, onde que hoje tem aquela praça, ali tinha uma praça que a companhia fez com uns brinquedos ali para os meninos divertir. Tinha uma roda gigante que era movimentada à mão, punha os meninos com a cadeira, ficavam puxando, subindo, descendo os meninos. Tinha um Caineco, ele que era o responsável lá pelo treinar. E ali tinha muita brincadeira ali. E ali tinha um campo atrás também. Depois apareceu um campo, em Anderson aí, apareceu um campo atrás do armazém da companhia. Quando a bola caía no cercado lá, meu filho, eu mão de obra para pegar essa bola. Tinha uns ronda lá do armazém que não gostava que mexesse lá, não podia entrar lá, porque era cercado. No cercado era cerca de arame papado, depois tem veio
Depois foi melhorando, aí veio esse parquezinho, foi acabando, onde que hoje tem aquela praça ali no Capeste, em frente à igreja, e onde tem um carnaval ali. Era muito divertido. Eu joguei também no Estrela e joguei no Campestre. Mas, como eu era ruim de bola, eu jogava na cascuda. Mas aí, quando precisava de um jogador no time, no titular, lá o principal, eu disputava posição com o Gardino, nós chamava ele lá Capitão Gardino, é o lateral direito. E eu, de vez em quando, eu entrava assim na bocada, né? Gardino não podia jogar, eles falam, mas fica de olho que esse homem põe para jogar aí na lateral do campo, fica mais fácil para sair de campo, porque esse homem é ruim de bola. Aí tinha vez que dava certo, tinha vez que não dava, né? E nós vamos levando. Igual tinha lá, como era ruim de bola, eles punham para jogar porque ajudava a patrocinar. De vez em quando, quando eu comecei a ganhar dinheiro, uma época eles me pediram um jogo de meião. Aí eu sugeri, gente, um jogo de meião é 11 meião para quem está jogando e para os reservas também. Aí eu dei. Depois me pediram 3 bolas, a gente falava G18. Eu dei também as bolas para lá. Aí comprava tudo ali na Monarca. A gente falava Taço da Monarca. É ali que tinha um lugar. Era para baixo do campo mercantil ali. Né? E tinha uns meninos lá que eram vizinhos da gente, Deus lá da rua de Tábua, que quando a companhia construiu as casas que embaixo nós viemos, descemos para cá, é os filhos do Sebastião Crispim e Dona assim. Lá só tinha jogador, mas lá eles eram bons. Lá tinha Tatado, lá tinha Toninho Camarão, lá tinha Luiz Pezão, que ela jogava na defesa, e Coito na ponte. Aí pronto, só tinha craque. Agora, como é ruim de bola, eu falo, você tem que ajudar o time para nós pôr seu menos um bocadinho para jogar, gente. Porque você não está com nada na bola mesmo. Você joga muita bola de carne no gogó. Aí nós vamos levando assim, depois Luiz Pezão foi já treinar no Santos, Toninho foi para Vale, Tatado continua na mesma vida. A gente sempre trabalhou na serviço de funilaria, que aqui fala lanternagem, e nós estamos levando, estamos aí hoje. Hoje a minha idade, hoje é 77 anos. Ai, tem quanto tempo que passou? Trabalhei em muito lugar fora também. Trabalhei em outra cidade. Fui levando.